Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui Felipe Super. Bom pessoal, dando início ao episódio 28, né? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre esquemas táticos, tanto no futsal quanto no futebol. A gente vai discutir sobre isso, certo? O que a gente acha importante, qual é o esquema que a gente usa, nossas opiniões sobre todo, vamos dizer assim, esses esquemas que existem tanto no futsal quanto no futebol de campo. Iniciando no futsal, galera, que cada esquema tático tem por suas características e tem por seus incentivos às situações, né? Então vamos lá, caracterizando cada esquema. 4-0 no futsal está sendo muito usado ultimamente na base, até os idealizadores desse esquema de triangulações aí, que é o Felipe Sá e o Cabeça, que usa o Felipe Sá ex-Santos e agora no Corinthians, o Cabeça com vários projetos aí, agora está fora do país. Então são referências aí na base do futsal. Muito criticado também esse esquema por não incentivar muito a questão individual do 1 para 1 da criança, né? No caso de não ter uma porcentagem de incentivo grande no drible. Então o 4-0 é um sistema de triangulações com muitas tabelas, tabela pela direita, tabela pela esquerda, o uso do ala oposto, né, o uso do segundo pau, e muito criticado também por ser automatizado, né, que a criança fica engessada naquele esquema, engessada naquela situação, do qual discordo, que acho que também esse esquema tático pode ter várias variações, ter drible em zona vermelha, como o drible em zona vermelha, no caso perto do nosso gol, criando a coragem, criando a desenvoltura do atleta. Então gosto muito desse esquema, acho que é um esquema coletivo, que incentiva a criança a ter senso de coletividade durante o jogo. Então para mim é um excelente esquema tático. Claro que cada um tem as suas preferências pessoais, né? No qual é uma preferência minha pessoal um desses esquemas. Então vou falar de dois aqui, Leandro, depois eu passo a palavra para ti. E tem o normal 3-1, né? O normal 3-1, que é o esquema mais tradicional do futsal, que é o esquema raiz, assim, digamos assim, que é desde das épocas do início do futsal, início da modalidade, o esquema 3-1, que seria os dois alas, o fixo centralizado e o pivô. Aí o pivô lá na frente desse 3-1 são feitas várias movimentações, várias saídas em diagonais, várias achadas de pivô com troca. Então esse também é um esquema que te propõe uma coletividade e um esquema que sempre foi simples e efetivo ao mesmo tempo. Eu acho que a questão da engessar, Felipe, não tem muito a ver com o 4-0. Depende muito mais do que o treinador vai fazer com o 4-0, né? Com a formação que ele vai usar. Exato. Porque ele pode usar o 4-0 ou 3-1, a formação que seja no futsal, de uma forma mais livre, sem movimentos robotizados, que a gente fala muito, sem tantas ações pré-definidas, né? Então depende muito de como o treinador vai usar isso, se ele vai dar essa liberdade maior ao atleta, que é uma coisa que a gente defende muito, ou se ele vai acabar, vamos dizer assim, engessando mais o atleta, que é esse termo que a gente tem usado. Eu acho importante também ressaltar, Felipe, das características do atleta, né? Para mim montar essa formação. Claro que na base eles são atletas em desenvolvimento, mas a minha escolha da formação também tem que passar por isso, né? É claro que se eu tiver um pivô de referência, talvez seja melhor eu jogar num 3-1, porque ele tem essa característica, ele dá profundidade ao ataque, essas questões. Mas eu também jogar num 4-0 com o pivô de referência, fazendo ele buscar o jogo, talvez eu também esteja colaborando para a formação dele, né? Eu acho que isso é importante a gente ter essa análise de qual categoria a gente tá para ver como vai proceder nessa questão da formação. E eu acho que, pegando um pouco do gancho pro campo, depois a gente retorna pro futsal também, o número não é tão importante assim, eu digo, no campo, se vai jogar um 4-4-2, um 4-3-3, no momento ofensivo, né? Porque isso acaba se desmontando na hora do jogo. Daqui a pouco a gente, sobre o tema do podcast passado, episódio 27, a gente falou sobre posição, função. Eu acho que tu pode jogar num 4-3-3, mas teu extremo ter outra, uma função mais por dentro, uma função mais aberta, a mesma coisa do lateral. Tu pode jogar com tudo isso, desde que tu saiba tentar tirar o melhor do teu atleta, dependendo da característica dele, e não engessando, como tu falou. Então eu acho que muito do engessar ou jogar mais livre depende do treinador e não tanto da formação, né, do número que tu vai usar, se é 4-4-2, 4-0 no futsal, 3-1, enfim. E dando um parêntese nisso que tu falou em questão de características nos esquemas, eu acho que aos poucos, de uns anos pra cá, de uns tempos pra cá, tá se desprendendo o esquema da característica.
Porque como tu falou, tu pode jogar num 4-3-3 com teus extremas em características diferentes. Então, o que está acontecendo? A gente tá com os treinadores estão conseguindo adaptar as funções pro esquema, não engessando aquilo. Ah, mas se eu jogo no 3-1 eu tenho que ter um pivô de referência. Não, quando vê eu posso ter um pivô de movimentação e posso incentivar tabelas, posso incentivar buscas para triangulações e jogar no 3-1 igual. Então a gente está saindo, esse engessamento que a gente tanto critica, a gente está saindo também naquela questão que a gente ouve muitos profissionais falando: ah, o esquema vai ser de acordo com a minha análise das características dos jogadores. Às vezes isso a porcentagem disso diminui um pouquinho pra gente mudar, pra gente ter um esquema com características diferentes também e poder adaptar isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Sou colorado, né? O Inter disputou ontem o Brasileirão, o último jogo contra o Corinthians. O Inter teve muita dificuldade, né? O Inter joga num 4-1-4-1, desculpa, pra se defender. E talvez foi muito falado que o Abel deveria ter mudado o esquema pra, de repente, atacar mais, enfim, ter mais posse, ser mais objetivo, mas talvez ele não precisasse ter mudado o esquema. Ele poderia ter continuado jogando no 4-1-4-1, mas mudando o posicionamento, a função dos atletas dentro do campo. Porque toda a formação, ela tem os seus pontos fracos. E eu acho que cabe o papel do treinador enxergar isso. Ah, o meu adversário, o time do Felipe, joga no 4-4-2. Onde é que o 4-4-2 me oferece espaço? De que forma que eu vou eu vou ocupar esse espaço para gerar vantagem para mim? Então depende muito do olhar do treinador ali, dele perceber onde é que tá esse espaço que ele pode fazer sem mudar a formação. Eu posso continuar jogando no 4-3-3, mas o meu atleta tá exercendo uma função diferente, né? Diferente da questão da defesa, que eu acho que é mais visível ali, ele é mais, vamos dizer, mais fixo assim a formação. Tu vê que um time tá defendendo um 4-4-2, tu vê que ele tá defendendo um 4-3-3. Claro que isso depende muito do tipo de marcação, né? Se for uma marcação mais individual, que ele persegue o adversário, tu vai ver isso se desmontando. Se é uma marcação por zona, ela fica, que o Felipe gosta bastante no futsal, né? O quadrante, ela fica mais visto ali como é que tu tá organizado, diferente de uma marcação individual no futsal, que ela é individual e tu vai com o cara onde ele for atrás dele, né, Felipe? Certamente. Então, se seguindo nas linhas dos esquemas aí, dos 4 do futsal aqui que eu enumerei, tem também um tal do rodízio, né? Que é usado geralmente no esquema 3-1 ali, um rodízio, que é uma saída em diagonal, pisa, volta para trás, aí vem buscar no meio, aí daí o atleta tem que ter percepção se vai achar o passo para frente. No fim acaba aquela pisada, aquele toque, aquela saída, aquela pisada, aquele toque, aquela saída, o antigo pisa, toque e sai do futsal. Fica numa roda sem objetividade, e quando vê o adversário percebe essa falta de objetividade e fica parado. E esse rodízio rolando, no qual a gente já falou sobre isso aqui, né? Que fica muito bonito para quem olha de cima lá, a criança tocando, saindo, bem automatizado, mas que tá sem objetividade. E sem objetividade é tu achar o passo para frente e o gol. E também falta de outros inúmeros estímulos, como o drible, como a troca de direção, né? Então assim a gente... e mesmo assim, no raciocínio que a gente está tendo aqui, a gente pode ter o rodízio com objetividade, a gente pode adaptar o rodízio com objetividade. É que a gente coloca um esquema e se engessa naquele pensamento ali: ah, o 4-0 é triangulação, o 3-1 é a chave de pivô e o rodízio é posse. Não é. A gente pode introduzir outros estímulos dentro desses esquemas táticos, né? E depois eu vou colocar aqui eu coloquei não o esquema tático, mas a marcação individual aqui para falar, que é uma marcação que o Leandro gosta muito e a gente e eu também gosto, mas ainda prefiro a zona quadrante, que às vezes a gente vê a marcação individual até nos jogos da Liga Nacional como uma correria no jogo, né? Se torna um caos, como eu gosto de falar. Só que isso eu vi um comentário numa live de um professor de um time grande aqui, que ele disse que acha que a marcação individual fica um caos no jogo. Então o caos vai se tornar depois que sai a bola em 4-0, o caos vai se tornar quando tu achar o pivô no 3-1, sempre vai se tornar o caos. Mas a gente tem que pensar que quando torna esse caos individualizado,
os estímulos que a gente vai colocar antes para esse caos individualizado, para a criança ter noção que está acontecendo aquele caos durante o jogo, né? Então esses estímulos são os treinos situacionais de jogo, de postura corporal principalmente, de calma na abordagem, de calma nas coberturas e ultrapassagens. Então esses esquemas táticos, tanto no futebol de campo como no futsal, é um início para abrir um caminho. Depois, na hora do jogo, a criança que vai decidir e vai tomar a decisão em cada setor. A gente estimula a melhor decisão e o caminho. Depois do que acontecer na saída 4-0, no 3-1, no 4-4-2, no 5-3-2, elas que vão decidir no caos do jogo, né, Leandro? A gente tem que dar liberdade pra quebrar o sistema, né, Felipe? Que nem tu falou do rodízio ali. A gente não pode, digamos, impedir o atleta e que ele perceba uma coisa que não tá treinada e que ele resolva aquilo, entendeu? Que ele não, aquele passe que é só pro lado, domina e passa pro lado e sai. Que ele percebeu um passe pra frente, ele possa dar aquele passe pra frente, né? A gente tem que dar essa liberdade pro atleta porque é o que ele tá sempre percebendo, é ele que tá no jogo envolvido com uma pressão nas costas, uma pressão na frente, então a gente tem que dar essa liberdade. Outra coisa da marcação individual que tu falou, ela não é, por exemplo, tu chegar no vestiário, cada um marca o seu e vai até o final. Exato. Ela foi isso que tu tentou falar, foi né? isso que eu tentei Tu falar. falou que ela tem pormenores, que nem tu falei. Tem muita coisa que é treinada antes, que tu falou muito bem. Então não é aquela bagunça que nem eu falei, que tu chega lá, o Felipe vai marcar o Leandro até o fim do jogo e vai atrás. Tem muita coisa. Corporal, claro, abordagem. Tem o tempo, vou sair no tempo 1, vou marcar no tempo 2, como é que eu faço. Então tem toda uma organização, não é nada tão solto assim. Pra te ver, eu defendi a marcação individual. Pra te ver. Felipe é o professor retranqueiro. E eu queria voltar a falar um pouco do ataque no campo ali. A gente vê uma discussão, ultimamente não, mas há bastante tempo, sobre um ataque mais posicional, que é mais ou menos o que o Guardiola, digamos, faz lá na Inglaterra, no Manchester City. E a gente teve o exemplo no Brasil do Jorge Jesus, que é um ataque, e do Fernando Diniz, ataques mais próximos, tem mais liberdade para o atleta, né? Que é uma discussão que tem ocorrido bastante, se aquele ataque que é feito, o ataque mais posicional, não engessaria os jogadores. Eu acho que volta no ponto que eu ressaltei antes, né? Tudo depende de que forma que o treinador vai explicar aquilo pro jogador. Se ele vai falar, tu só fica aqui no ataque posicional, tu não pode se movimentar. Ou o atleta tem uma liberdade para buscar um espaço para se movimentar. Eu acho que é uma discussão que renderia muito tempo aqui, mas eu trouxe ela também para relembrar que, se forem ver os ataques que vêm ocorrendo ultimamente, eles têm buscado formações mais do passado, assim, que antigamente era só ataque, né? Era muito atacante e pouco zagueiro. Eram os pontas de lança e os laterais. Ficava dois zagueiros, o resto do pessoal olha pra frente. Então, se for ver o time do São Paulo jogar, ele atua às vezes num 2-3-5 no ataque, daí aquela configuração inicial de jogar com 3 zagueiros ou numa linha de 4 da se desmonta. Então por isso que eu falei que talvez no ataque seja mais difícil identificar o 4-3-3, o 4-4-2, e na defesa seja mais fácil. Por isso aí o trabalho do treinador de identificar esses espaços em cada formação que o adversário tá atuando para saber onde atacar. E isso é no dia a dia, né? Exatamente, no futsal também, tu tá falando dessa questão da liberdade do jogador. Tem treinadores agora, e isso falando em alto nível, né, que eles são a favor do jogo livre. Tipo, no início de temporada, tu fazer o jogo livre com os atletas, para aí sim analisar as adaptações que tu tem que fazer. Então os atletas, contratar os atletas é um grupo novo, jogo livre, para daí tu analisar e colocar aos poucos as adaptações. Então o que fica para mim desses esquemas táticos, principalmente na base, né, que é o foco do nosso trabalho aqui, é que tudo é um caminho inicial. E as variações desse caminho inicial, quem sabe é a criança. Então, introduzimos uma movimentação, introduzimos um posicionamento, mas quem decide as variações e o que vai fazer dentro da quadra campo é a criança. Eu acho que é importante, tu falou, Felipe, é que tu vê o que o atleta pode te oferecer, né? Tu tem que entender isso, não chegar com um modelo de jogo fechado. Isso. Eu vou jogar assim, não importa quem é o atleta, não importa o que ele já sabe, como é que ele joga. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o que tu falou ali, já para fechar aqui, é não focar só nos números na formação, né? Focar em todo o contexto que envolve, dos pormenores que tu ressaltou, que a gente tentou falar aqui, que tem muita coisa por trás de apenas um 4-3-3, apenas um 4-0. E é importante que a gente entenda disso pra gente passar no dia a dia, nos jogos, nos amistosos, no treinamento dos atletas. Isso, né? Um parênteses importante também para fechar, a gente vai lembrando do que nós precisamos analisar e o contexto que a gente está, né? O contexto localizado onde a gente está. Por exemplo, um clube tem a tradição de ser um clube raçudo, um clube com uma pegada forte, um clube com
sempre com uma marcação muito forte e ríspida, aí tu tem que também levar em consideração, claro, isso o contexto, na né? hora, na hora de tu introduzir um esquema de jogo para teus atletas. A tradição do clube, o que a torcida tá acostumada, Claro, com certeza. nas vitórias anteriores, o contexto geral do clube, tradicional do clube, né? Nesse sentido, a cultura do clube, né? Eu acho que o mais importante hoje para os treinadores é entender onde eles estão, né? É o que vai Exato. fazer a diferença no trabalho, é eles chegarem e entenderem onde eles estão e adaptar o que eles já acreditam antes a isso. Não chegar com um modelo fechado e passar por cima de tudo que o clube quer, o que a torcida quer, o que sempre foi a história do clube, né? Então, pessoal, por hoje é isso, é o episódio 28. A gente conversou com vocês sobre um pouco de esquemas táticos no futsal, no futebol de campo. A gente tentou fazer um link com o episódio passado, que a gente falou sobre posição, função e posicionamento, né? Era essa a ideia. Então, contamos com o seu like no Instagram, o seu like no Facebook, escuta o episódio no Spotify e no YouTube. Chegamos a 1000, né? 1000K que chama, né, na tecnologia agora. 1000K. Isso aí. 1000K. Valeu aí pela parceria. Se conecte com a gente nessa tabela. Valeu, um abraço.